E hoje eu converso com Felipe Novaes, diretor do filme Chorão Marginal Alado, que estreia no dia 8 de abril nos cinemas e nas plataformas digitais. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, e você, Pamela? Tudo bem. O documentário ele foi baseado em mais de 600 horas, né, de arquivo pessoal, entre shows, bastidores, estradas, momentos mais intimistas do Chorão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Num primeiro momento a gente já tinha quase 700 horas de material do Chorão na mídia. O Chorão era um cara muito presente nas emissoras, muito presente nas rádios, né? 89 tá aí e não me deixa mentir. É, mas eu acho que com a chegada desse material, né, num segundo momento, a gente já tinha inclusive um corte do filme feito. Eu acho que a gente conseguiu acessar alguns outros lugares que a gente não está muito acostumado a viver com os artistas, né? A gente tem muito essa noção da imagem pública e a gente tem muito pouco acesso a esses momentos bem íntimos, bem específicos, né? Do dia a dia, do cotidiano. E eu acho que, na verdade, foi crucial para o documentário, Pamela, porque a gente conseguiu comprovar um pouco o olhar que a gente tinha a respeito dessa máquina toda que era o Charlie Brown, né? E acho que a gente conseguiu reforçar também um pouco o quanto é uma rotina muito enlouquecedora que eles vivem, né? Acho que você consegue Total. captar, assim, pensar alguns momentos que às vezes só no olhar você vê o cansaço do artista, a luta que é mesmo você se manter em alta. E o Chorão ficou relevante na mídia por mais de 20 anos. Então, realmente é uma... Tem que segurar a É. peteca, não pode deixar cair, né? Eu vi que em alguns momentos até mostra nessa dificuldade que ele tinha com a intensidade dele de lidar ali com todo aquele trabalho, as pessoas que dependiam dele, a dificuldade que ele tinha para manter tudo isso até psicologicamente, né? O Chorão foi um grande empresário, eu acho isso importante de dizer, né? Um grande empresário, um grande produtor musical, é uma coisa que nem eu me dei conta antes de acessar essas imagens, assim, né? De vê-lo no estúdio, gravando, um cara muito esperto para o business e acho que liderar um negócio desse, como é o Charlie Brown, porque lógico, a gente gosta, é a banda, tem um legado artístico, mas aquilo é um negócio também. Acho que você liderar uma banda é super cansativo, porque fazer sucesso, Pamela, é um pedacinho desse tamanhico, assim, em todo o caminho, em todo o dia a dia desses artistas, né? São artistas que trabalham muito. Então, esse sucesso chega pra gente como se fosse uma coisa que representasse o todo, mas representa muito pouco. Acho que o Chorão tinha muita noção dessa responsabilidade que ele tinha em relação a tantos funcionários, em relação a tantos parceiros. Eu acho que isso pesa, principalmente quando você está cansado, quando você está vivendo outros problemas de cunho pessoal que todos nós vivemos. Então, deve ser muito complicado mesmo. Sim. Bom, em que momento você pensou em produzir um documentário sobre o Chorão? Como começou isso dentro de você? Eu acho que a morte do Chorão mexeu muito comigo e eu percebi que mexeu com muita gente de cenas muito diferentes da minha, assim. Acho que quando eu vi aquele baque com a morte do Chorão, né, o Chorão já habitava a minha memória afetiva, eu cresci em Santos e tudo mais, mas eu comecei a ver o quanto a morte do Chorão mexeu com a minha avó, que assistia Faustão, o quanto a morte do Chorão deixou os fãs dele completamente desnorteados. Então eu acho que nesse momento eu comecei a perceber mesmo não que eu não achasse o Chorão importante já no cenário, mas eu acho que quando um artista morre, pela repercussão, você consegue também sentir o alcance que ele tinha e que às vezes a gente não se dá sempre conta, sabe? Então eu acho que isso já me deixou assim bem instigado, bem mobilizado. E eu acho que à medida que eu fui mergulhando nessa história também, eu fui entendendo o quanto aquela figura era, de fato, muito rica, muito conflituosa, sabe? O Chorão era um cara cheio de altos e baixos, ele representava muitas coisas diferentes.
Então eu achei que pudesse ser uma boa ideia. Mas você sabe, Pamela, que eu tenho falado ultimamente em entrevista, às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você escolheu fazer o filme do Chorão? Uhum. Eu acho que o artista, o diretor de cinema, ou quem trabalha com um audiovisual e com arte, você às vezes você precisa estar só com uma anteninha bem sintonizada, porque as coisas estão no ar do tempo. Então, às vezes, eu gosto de acreditar que o filme do Chorão me escolheu. Eu acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, com o feeling certo. Eu acho que você tem que estar... E acho que o Chorão é um cara que ajuda a gente a ilustrar muito isso, porque é um cara muito intuitivo, um cara que sabia muito bem dizer o que o público dele queria consumir, assistir, ouvir. Então eu acho que o Chorão me escolheu mais do que eu o escolhi. Boa. Para pesquisa, né, eu imagino que tenha sido um desafio, né? Assim, como foi esse processo de pesquisa para pegar todo esse material? Eu acho que o processo de pesquisa é a parte mais interessante quando a gente está falando de um documentário, porque o documentário, Pamela, diferente de uma ficção, que você tem um roteiro muito estruturado, você parte de muitas perguntas, não de respostas. Uhum. Então você já parte para uma jornada muito incerta do que você vai encontrar. Você até tem apontamentos, e aí no meio do caminho você vai vendo que muita coisa que você achava não era bem o que você achava, e você também vai vendo que coisas que você nem pensava estavam na equação. Eu acho que a pesquisa, acho que desde o primeiro momento a gente teve uma preocupação grande em entender um pouco o contexto daquele artista. Mais do que o contexto do artista, Pamela, a gente quis entender o contexto daquele jovem, porque é um jovem que se sentia muito marginalizado numa Santos dos anos 80, porque a gente está falando de um momento na história em que o skate e o rock não eram tão populares quanto são hoje. A gente estava falando de um som e de uma cena extremamente underground, extremamente questionadores, assim. São movimentos que lá atrás representavam uma certa quebra com o que era dominante na cultura. Então eu acho que primeiro a gente começou com essa pesquisa muito contextual de historiografia do que aquele momento de país representava, de quem era o Chorão adolescente e por que ele reforçava tanto essa mensagem de quem superou essa marginalidade, né? Acho que o Chorão fez dessa marginalidade o instrumento que o tornou famoso. Então eu acho isso muito legal. Acho que depois de um determinado momento as entrevistas ajudaram muito, porque a gente estava falando com gente que convivia com o Chorão e que podia dar para a gente um certo panorama. Estou falando de lugares diferentes da vida do Chorão, né? Desde parceiros musicais até o Alexandre, filho do Chorão, que também contou um pouco mais da intimidade da família. Eu acho que isso tudo era importante, mas as imagens, Pamela, elas são muito soberanas, assim. Eu acho que quando você começa a pesquisar as imagens gritam. Elas gritam uma verdade do artista que está ali e que às vezes você nem precisa falar nada. Eu acho que só do público ver um olhar, um zoom naquele momento, acho que a gente consegue sentir muito a energia. Então eu acho que a pesquisa foi muito importante, mas principalmente essa pesquisa de imagem, mergulhar nesse material deixou a equipe muito íntima do Chorão, sabe? Acho que a gente já sabia muita nuance, a gente já sabia o que uma resposta assim representava, ou quando ele dava um olhar assado, a gente já começou a ficar muito craque no que o Chorão estava sentindo, assim, ou pelo menos no que a gente entendia que ele estava sentindo. É aquele momento até que você comentou hoje na coletiva, né, que ele conversa com a fã, me chamou muita atenção também ali. Foi o que você falou, a gente não precisa falar mais nada, ele mostra realmente quem ele era e o que ele representava para os seus fãs, né? A intensidade como ele tinha ali os fãs com ele e o que ele representava. Eu achei demais aquela cena que ele fala para ela baixar as músicas, que ele tem aquela conversa, que ela chora, que ela desabafa com ele. Realmente é uma cena... Não, tem coisas muito... Tem muitas camadas nessa cena, ela é uma cena curta, mas a menina, ela é tão devotada àquele artista que ela fala para ele, se você virar um funkeiro,
Eu viro funkeira junto contigo. É de uma extrema entrega, né? Mas é muito legal também porque o Chorão devolve a bola para ela, né? Ele fala para ela, ó, o que você enxerga em mim te pertence, é o que você vê dentro de você. Isso me emociona, porque eu acho que é uma relação público e artista que ela... bom, Pamela, você está aí na rádio, você trabalha com artistas. Não é uma coisa tão comum assim. Não é todo artista que tem essa relação com o público. E acho que só os que têm conseguem criar mesmo essa relação que é muito... é indissolúvel, assim, né? Faz 8 anos que o Chorão morreu e o público do Chorão ainda é vidrado nele, assim, sabe? E jovens que nem viveram, né? Eu vivi uma situação muito... Você estava me contando da tua irmã. Eu vivi uma situação muito engraçada na CCXP, na Comic Con, que um menino chegou para mim e falou assim, queria te agradecer porque se não fosse o teu filme, eu nunca teria conseguido ver o Chorão no palco, porque eu nunca fui num show. Olha. E eu, na hora, eu falei, mas não entendi, quantos anos você tem? E o menino falou assim para mim, eu tenho 14. E eu falei, gente, esse menino tinha 9 quando o Chorão morreu. Então, assim, essa questão geracional também é muito interessante, porque o Chorão atingiu públicos de gerações diferentes, de formas diferentes. Cada época de uma forma. Então, acho que também mostra muito da esperteza do artista. Igual eu estava te falando lá atrás da antena, do tempo. Acho que o Chorão conseguiu transpor a obra dele de acordo com o momento que o cenário musical vivia no país, sabe? Sim. E a gente ainda falando, né, sobre essa questão dos jovens, qual a importância você acha desse filme para essa galera que não conseguiu assistir um show do Chorão, não estava ali naquela época super ativo, ali curtindo? Qual a importância você acha? Você me coloca numa situação desconfortável que eu vou ter que falar do meu próprio filme, eu fico sempre com vergonha. Eu acho que assim, sem grandes pretensões, assim, a gente fez um filme com muito carinho, muito cuidado. Eu acho que dentro do filme a gente consegue abordar camadas diferentes de discussões. Eu acho que para quem curtiu muito e para quem o Chorão fez parte da vida, eu acho que é um hacking mesmo, é uma lembrança muito boa e é uma oportunidade de revisitar com carinho essa nostalgia toda, que eu acho que a banda representa para muita gente. Mas eu acho que para quem não conhecia o Chorão a fundo, ou para quem de repente não gostasse do Chorão, eu acho que é uma oportunidade de rever um pouco essa figura. Eu acho que a gente tem, nós que somos dos anos 90, que temos 30 anos, a gente está conseguindo olhar para os anos 90 com outros olhos agora, mais distantes, né, mais distanciados, e só isso explica alguns fenômenos aí que a gente tem visto de revivals, sei lá, a turnê do Sandy Júnior foi a segunda turnê mais lucrativa do mundo, atrás do Elton John, só. Eu acho que só esse revival explica esse olhar mais maduro que a gente está tendo. Então eu acho que é uma oportunidade de entender o Chorão como artista, entender o papel do artista na sociedade. E eu acho, Pamela, que a gente cultua muito o sucesso e a gente presta pouca atenção no que o sucesso pressupõe, das coisas que ele te priva, do custo que tem manter o sucesso. Então acho que essa é uma discussão importante para a gente poder entender também o que é ser bem-sucedido de verdade. Né? Até que ponto isso te preenche? Então eu acho que o Chorão, na verdade, além de todo o legado que deixou na própria personalidade uma oportunidade incrível da gente discutir, continuar discutindo assuntos. Eu acho que esse é o papel do artista mesmo, sabe? Sim, e diversos assuntos, questões importantíssimas, né? Inclusive o documentário aborda. Outra questão assim, muito importante foi a participação do Champignon. Queria que você falasse um pouco como que foi essa entrevista com ele. E depois de um tempo, né, ele faleceu, depois dessa entrevista. Então eu queria saber como que foi, que vocês lidaram com isso e como foi a entrevista com o Champignon. A entrevista com o Champignon foi a entrevista mais marcante para mim. Não sei se porque era o Champignon e porque ela foi uma entrevista que demorou para acontecer, a gente não tinha certeza se ele ia dar entrevista e foi tudo muito rápido quando a gente acabou descendo para Santos para entrevistá-lo.
Mas eu acho que, bom, primeiro que o Champignon era uma figura central na vida do Chorão. Acho que não dá para falar da história dos dois sem citar o outro. Então, claro que essa entrevista teve uma importância enorme para o documentário. Mas acho que, de fato, depois com essa morte do Champignon, em circunstâncias super trágicas, e logo depois da entrevista, muito pouco tempo depois, eu acho que a gente teve como equipe também a oportunidade de revisitar o filme inteiro e pensar se a gente estava abordando tudo aquilo da maneira mais adequada. Como individualmente, para mim, aquilo ensinou muito, porque como eram personagens com quem eu criei e estabeleci uma relação de proximidade, de entendimento, de empatia, você também começa a se colocar muito no lugar dessas pessoas e pensar que talvez seja mais complicado para a gente tecer qualquer julgamento sobre o tipo de morte das pessoas do que a gente convém achar. Porque de vez em quando é fácil você julgar quando você não tem proximidade com a pessoa. É mais fácil falar, né, fez cagada, fez merda. E quando você se dispõe a entender essas histórias, você começa a perceber como tudo faz sentido, né? Como as coisas não acontecem de um dia para o outro e como elas têm uma razão. Então eu acho que o Chorão e o Champignon me prestaram um papel importantíssimo como ser humano, e acho que prestam para o público que assiste o filme, porque a gente consegue abordar essas duas mortes de forma muito madura, muito adulta, e eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar do público uma maturidade para falar desses assuntos mesmo. O mínimo que a gente pode fazer como público é ter um olhar empático e maduro em relação aos nossos ídolos. Sim. Inclusive, você até comentou na coletiva hoje que a esposa, né, do Champignon, que estava grávida, ela chegou a assistir, né, o documentário, e ela agradeceu, né, porque ela vai ter como explicar toda a história para o filho. Eu achei isso muito interessante. Eu acho isso, na verdade, talvez seja a resposta mais gratificante que você possa receber quando faz um filme sobre a vida de alguém, né? A gente teve a oportunidade de mostrar o filme para o Alexandre, para a Graziella e para a Cláudia, mulher do Champignon, e lógico, com o maior cuidado, porque a gente sempre soube que aquilo ali, por mais que a gente tivesse feito com maior respeito, atinge outros lugares, acessa outros lugares deles, né, muito íntimos, né, então eu acho que a gente sempre fez o filme pensando neles e em como a gente gostaria que aquela história fosse contada se a gente estivesse na posição de filho, de marido, de mulher daquelas pessoas, mas graças a Deus a gente recebeu esse retorno muito feliz, assim, né, porque esses fatores todos difíceis da vida dos dois, Pamela, eu não acho que são demérito algum, acho que só engrandecem as figuras dos dois como artistas. São artistas competentes, talentosos, e não tem uma pessoa que diga no Brasil que o Chorão não é dos rockstars mais importantes, que o Champignon não tenha sido dos baixistas mais talentosos do Brasil. Eu acho que a gente queria ajudar um pouco a reforçar isso. Sim, eles revolucionaram, né, o rock nacional, tudo, não tem nem palavras. Bom, então vamos encerrar, né, porque a gente está com o tempo corrido. Só para a gente finalizar, onde que o pessoal vai conseguir assistir o filme? Quais plataformas vai estar disponível? O filme está sendo lançado simultaneamente nas salas de exibição. Lembrando, Pamela, que com esse cenário de pandemia, as salas dependem muito dos protocolos de cada cidade, cada estado. Logicamente, estaremos em cartaz em salas em um número reduzido de salas, por causa do momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que as pessoas que, por acaso, porventura, não puderem ou não se sentirem confortáveis de estarem nas salas de exibição, a gente pensou nisso e estamos lançando o filme simultaneamente nas plataformas de aluguel. Então é possível que as pessoas assistam o filme no Now, no Vivo Play, no Google Play, no Look, no YouTube e no Apple TV, tá? É só entrar lá, alugar o filme, curtir dentro de casa, com os amigos, de forma segura. E a gente quer muito que o filme chegue para esse público que tem esperado tanto, sabe?
Legal, pode deixar que eu estou fazendo a minha parte. A 89 vai divulgar. E eu te Bom, agradeço. obrigada, viu, Felipe? Uma honra ter conversado Imagina. com você, ter conhecido você e ter assistido o Imagina. filme em primeira mão. Brigadão, viu? Foi ótimo o nosso Obrigada, papo. foi ótimo. Valeu. Obrigada.